Olá, Taubaté, você junto e misturado aqui na nossa programação. Confere a partir de agora o nosso mix de conteúdos. Hoje é sexta-feira, 8 de novembro de 2024 e você confere comigo os destaques desta edição. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação. No mix de notícia, houve diminuição nas chances de contrair dengue em Taubaté. Este é apenas um dos destaques desta edição. Na hora do papo, o assunto é o Dia Nacional do Radiologista. Vamos conversar com o Dr. Marcel Takeshita, médico radiologista. E no quadro Audiência na Prática, vamos ver como foi o processo de reforma da Previdência Municipal. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mix da TV. Começando mais um Mix da TV nesta sexta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Quero agradecer a sua audiência e a sua participação. Você faz toda a diferença aqui na nossa emissora. E agora eu adianto para você quais são os destaques da nossa programação. Está no ar a grade da TV. Está aí na tela para você os destaques da programação da TV Câmara nesta segunda-feira, dia 11 de novembro. 9h30 da manhã, ao vivo, tem as principais notícias e informações de Taubaté e região no Boletim Câmara. Além disso, tem a previsão do tempo e também as condições da estrada e sempre uma entrevista ao vivo. O programa é conduzido pela apresentadora Ana Laura Costa a partir de 9h30 da manhã. Às 2h da tarde tem mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté com os melhores shorts da nossa programação e você também fica muito bem informado aqui no nosso Mix de conteúdos. E a partir das 5h da tarde tem a repercussão de tudo que aconteceu no futebol amador da cidade de Taubaté no programa Jogo Franco, com a apresentação de Miguel Capter. E agora você fica bem informado com as principais notícias e informações aqui da nossa cidade e região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. A Prefeitura de Taubaté divulgou na terça-feira, dia 5, o resultado da análise de densidade larvária realizada na cidade aqui no mês de outubro. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, o índice foi de 0,2 no mês passado, número menor do que o 1,2 registrado em maio deste ano. Ainda de acordo com a Prefeitura, no entanto, alguns bairros tiveram índices maiores. A Secretaria de Saúde explicou que desde 2018, o município é dividido em 10 áreas compostas por diversos bairros. Nesse último balanço, os maiores índices foram encontrados nas áreas denominadas com os números 7 e 8. A área 7 é composta por 22 bairros, entre eles Alto de São Pedro, Bom Conselho, Independência, Jardim das Nações, Jardim Maria Augusta e Santa Luzia. Nessa área, o índice foi de 1,13. Na área 8, composta por 13 bairros, como, por exemplo, Alto do Cristo, Alto de São Pedro, Chácara Silvestre e Parque Três Marias, o índice foi de 1,11. De acordo com a Secretaria de Saúde, foram 6.133 imóveis vistoriados, sendo a maioria deles residências. Os locais onde mais foram encontradas larvas dos mosquitos foram em ralos externos, vasos de plantas na água, entre outros. A análise da densidade larvária permite identificar em quais regiões da cidade há maior chance de transmissão da dengue, além da zika, chikungunya e febre amarela. A avaliação é realizada 4 vezes por ano em Taubaté. As informações são do portal G1 Vale. E a gente continua o nosso mix de notícias. Agora tem mais uma informação importante. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté começou a realocar radares em locais estratégicos da cidade, com o objetivo de aumentar a segurança nas vias. A ação, que teve início na segunda-feira, dia 4, é parte de um estudo técnico para melhorar a fluidez e a segurança no trânsito. Dentre as mudanças, o radar que estava na rua Dino Bueno foi transferido para a rua Dom Pedro, enquanto o radar que ficava na Avenida Marrocos agora está na Avenida Santa Cruz do Areão. Essas realocações visam diminuir o número de acidentes e controlar a velocidade em áreas de maior movimento de veículos e pedestres. Durante esse processo de realocação, a Secretaria avisa que haverá interdições temporárias nas vias afetadas, o que pode resultar em lentidão no tráfego. Os locais estarão devidamente sinalizados e agentes de trânsito estarão presentes para orientar os motoristas e garantir um fluxo organizado.
Além da realocação, a Secretaria programou nesta semana a aferição de radares em diversos pontos da cidade. Essa aferição tem como objetivo assegurar o correto funcionamento dos dispositivos e provocará interdições temporárias em outros locais. A duração em média é de 20 minutos. Os radares que passarão pela aferição estão localizados na Estrada do Barreiro, na Rua Edmundo Moreude, na Avenida 9 de Julho, próximo à Rua 4 de Março, na Rua Dino Bueno, na Avenida Prefeito Moacir Freire e também na Avenida Voluntário Benedito Sérgio. A Prefeitura de Taubaté solicita que os motoristas fiquem atentos ao trafegar por essas áreas e considerem rotas alternativas para evitar contratempos. Os condutores devem observar as sinalizações e seguir as orientações dos agentes da Secretaria de Mobilidade que estarão nos locais para ajudar na organização do trânsito durante as interdições. As intervenções têm como finalidade garantir a segurança de todos os usuários, tanto pedestres quanto motoristas. Com essas mudanças e aferições, espera-se que as vias de Taubaté tenham um controle de velocidade mais eficaz, promovendo a segurança no trânsito e contribuindo para a modernização da infraestrutura viária da cidade. Essas informações que eu te passei agora são do portal Neon. E agora tem shorts aqui na nossa programação. No programa Conexão Popular, o assunto foi sobre doação de órgãos. E Percival da Cunha falou sobre a sua experiência de ser um paciente transplantado. Vamos ver? Solta o play. Eu queria abordar um pouquinho com o Percival, o senhor como transplantado. Quais foram as limitações que o senhor vivenciou antes do transplante? Conta um pouquinho da sua história. O transplantado é o seguinte, nós temos uma condição, no caso de alimentação, não ter muito sal, evitar o potássio, o cálcio, então, e a água principalmente. No meu caso, eu cheguei a fazer hemodiálise com 9% do rim ainda funcionando. Não chegou a parar o rim. Então, eu fiquei 13 meses fazendo hemodiálise. Então, minha mãe me ajudou muito. A alimentação é baseada em menos sal. O que você puder, um exemplo, o feijão. Quando ia cozinhar o feijão, toda a primeira água de cozinhar, de ferver, a gente jogava fora, porque ali já tira o excesso de cálcio que tiver, fica menos. Então eu segui uma regra ali certinha com relação ao que eu recebi do instituto onde eu fiz a hemodiálise, mantendo menos sal, pouca água, e isso fazia com que, é chamado de peso seco. Peso seco, o que é? Eu fazia exame de urina durante 24 horas. Ali ele me indicava o quanto eu urinava. Aí você acrescentava mais meio litro, como se fosse de urina, seria no total o meu peso seco. O que eu poderia ter, o meu caso era 1,8 kg, que a máquina tirava de mim na hemodiálise. Se eu passasse disso, o que acontece? Vai afetando o músculo do meu coração, vai danificando o meu organismo. E isso aí leva a óbito. Então, eu mantinha sempre aquela regra, não abusar, manter uma alimentação regrada, principalmente aquelas frutas que contêm água. Então, laranja, eu podia comer uma laranja por dia. Então, aonde eu fazia, eles me davam toda a orientação para eu não abusar. E hoje nós temos uma fila única no sistema fila única, eu estava na fila única. Para aguardar essa doação desse órgão. Por quanto tempo o senhor esperou? Então, 13 meses. Foi esse período? 13 meses. Aí me ligaram lá do hospital e fui. Cheguei lá, foi feito um processo de exame para ver se eu estava bem para poder fazer o transplante. O médico chegou para mim e falou, você está perfeito. É pela vigilância que a gente tem enquanto faz hemodiálise. É uma vida diferente, mas você pondo na tua cabeça que isso aí vai melhorar o teu estado de saúde, mesmo fazendo hemodiálise. E eu criei situações, se eu posso falar, dentro da hemodiálise, assim, eu encarei como se fosse um cursinho. Falei, eu vou fazer, cursinho, não posso faltar a aula. Eu ia. E lá tinha um lanche enquanto a gente fazia hemodiálise. Então eu pensava assim, o lanche de lá é melhor do que o meu café em casa. Ou seja, eu criei situações para eu valorizar aquilo e levar a sério. Então eu fui, de repente,
ganhei um rim, né? Um rim de cadáver e tudo compatível. Uhum. E o senhor estava conversando com a gente aqui durante, antes do programa começar, agora que o senhor recebeu um órgão doado, não pode ser doador, né? Não, quando eu recebi, é lógico, a gente tem aquela emoção, eu fui no hospital escrever que eu queria doar. Então, justificaram o seguinte: como a gente toma remédio durante toda a vida, principalmente imunossupressor, isso vai ficando nos órgãos. Então, eu não posso doar um órgão que já tem essa contaminação de remédio. Uhum. Então, é isso que me explicaram. Então, infelizmente, recebi, mas não posso doar. Mas pode retribuir conscientizando outras pessoas, falando sobre isso. Quando eu fiz o transplante, eu fui aonde eu fazia hemodiálise e fui lá mostrar para o pessoal: olha, isso existe, tenham fé, acredita. Uhum. Tá ótimo. Deu muito certo. O programa Conexão Popular sobre doação de órgãos está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você acessa a nossa playlist do programa e tem outros assuntos importantes. Agora a gente segue aqui o Mix da TV. Ainda nesta edição, Taubaté registra o maior número de carros 0 km vendidos neste ano. E a seguir, na hora do papo, o assunto é o Dia Nacional do Radiologista. Vamos conversar com o Dr. Marcel Takeshita. Fique junto e misturado com a nossa programação. Não saia daí, que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Hoje é o Dia Nacional do Radiologista e este é o assunto agora do nosso quadro Hora do Papo. O Dia Nacional do Radiologista é comemorado hoje, 8 de novembro. A data homenageia os profissionais que realizam exames de imagem e avaliam estruturas musculares, ósseas e outras. A história da radiologia está ligada à descoberta dos raios-x pelo físico alemão William Conrad, em 8 de novembro de 1895. Ele descobriu os raios-x ao ver sua mão projetada em uma tela enquanto trabalhava com radiações. Em 1903, foi premiado com o Nobel de Física por essa invenção. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o médico radiologista, o Dr. Marcel Takeshita. Doutor, obrigado pela disponibilidade e seja bem-vindo ao Mix da TV. Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente poder descrever um pouco, explicar um pouco para a população o papel nosso no nosso cotidiano aí da radiologia em geral. Talvez do senso comum, assim, o que todo mundo conhece quando a gente fala de radiologia, é a questão mesmo do raio-x, né? Do aparelho de raio-x e das populares chapas, como eram chamadas antigamente, né, doutor? O que é a radiologia? Na verdade, a radiologia, a gente até procura utilizar mais o termo diagnóstico por imagem, porque a gente tem vários tipos de atuação. A gente procura auxiliar a radiologia em si, o diagnóstico por imagem, acaba para auxiliar outras especialidades médicas, desde o diagnóstico, auxiliar no diagnóstico efetivo e claro, até acompanhamento de lesões e, eventualmente, até tratamento mesmo com a radiologia a gente consegue fazer. A gente tenta evitar um pouquinho até a radiologia em si, porque a radiologia lembra bastante radioatividade, né? Mas a gente tem outros métodos de imagem que também não utilizam a radiação em si e são muito bons aí quando bem indicados. E destes métodos, doutor, que utiliza a radiação, como é que a gente pode conceituar para o nosso telespectador o que é a radiação, né? Como que essa ferramenta auxilia na parte médica? Sim, a radiação em si, a população em geral, tem muito receio, né? A gente fala em radiação, a gente fica preocupado e realmente, quando em doses altas, em um curto período de tempo, isso realmente pode causar danos, inclusive até alteração de mutação de DNA, assim, inclusive chegando em níveis perigosos. Tanto é que a gente tem, assim, unidades que a gente trabalha que permite a gente quantificar esse dano que potencialmente pode causar no nosso organismo. A gente chama ele de sievert. Por conta de casas decimais, a gente normalmente utiliza a unidade millisievert. Essa unidade a gente acaba utilizando para dosar o risco e a segurança de cada método. Para você ter uma ideia, a gente considera hoje
um nível de segurança varia muito, mas varia entre 20 a 50 millisieverts. Para você ter uma ideia, um raio-x de tórax emite mais ou menos 0,1 millisieverts. Então, assim, isso dá uma ideia de quão seguro é as doses que a gente acaba utilizando. E também, com o passar do tempo, a gente vai diminuindo a dose também da utilização dos métodos de imagem e isso também torna os métodos mais seguros também, né? Como o senhor colocou, né, nem todos os exames utilizam a radiação. E no caso, a gente sabe, por exemplo, que gestantes não podem fazer raio-x. Há outros fatores limitantes também? Há outros públicos que não podem utilizar radiação? Sim, sim. Na verdade, assim, a radiação em si, você tem que evitar, principalmente, como você comentou, na gestação, principalmente no primeiro trimestre. Como a gente comentou um pouquinho atrás aí, ela pode atuar na mutação de gene e tal, e crianças, fetos, são bem mais suscetíveis a essa alteração. Então, a gente pede sempre para evitar no primeiro trimestre de gestação. Mas todo exame, qualquer tipo de exame, a gente sempre precisa considerar uma importante. É o custo-benefício do processo. Então, se a gente pega, por exemplo, uma tomografia, onde a radiação é um pouquinho maior, tem pacientes oncológicos, às vezes, que precisam fazer várias tomografias de acompanhamento da lesão que ela tenha, e isso acaba aumentando um pouco mais a dosagem. Mas o custo-benefício disso, ela vai ter mais benefício do que malefício. Então, assim, a gente não pode limitar isso a tantas unidades, A gente precisa mesmo a avaliação de cada caso pelo médico assistente para poder fazer a indicação correta de cada exame. A radiologia tem duas áreas principais, né? A diagnóstica e intervencionista. O senhor pode explicar para a gente o que é a radiologia diagnóstica? Tá. Assim, realmente, a gente pode fazer essa divisão. A radiologia diagnóstica, hoje a gente consegue subdividir elas em diversas áreas. A gente consegue pegar médicos que atuam mais a parte de neurologia, parte que a gente mexe mais com parte de osteomuscular, que é parte de medicina esportiva. A gente chama de medicina interna também, que vê os órgãos internos do nosso corpo. Então, assim, a gente consegue subdividir elas para ficar um pouco, até são profissionais mais capacitados, especialistas em cada área de atuação. Isso permite uma melhor diagnósticos mais precisos. Lógico que eu volto a falar, tudo juntamente com uma informação clínica, com o contexto clínico de cada paciente. Já a parte terapêutica e intervencionista, a gente tem a parte também, ela também serve para fazer diagnósticos, mas ela também funciona muito também para fazer parte de terapêutica também. Então, por exemplo, a parte de intervenção, a gente pode ter desde clipagens de aneurismas via endovascular, que o médico intervencionista faz isso aí também muito bem, consegue fazer embolizações também de lesões hepáticas, às vezes de metástase, miomas uterinos, assim, tudo procedimento endovascular a gente consegue fazer. A gente chama de intervencionista justamente por isso, porque ele intervém no corpo, não é um exame de imagem isolado, você faz um procedimento. Além disso, tem punções guiadas por ultrassom, por exemplo, que a gente coloca o aparelho de ultrassom, entra com uma agulha em determinado local, biópsias, por exemplo, biópsias de próstata, biópsias renais, hepáticas, às vezes a pessoa não precisa fazer uma cirurgia, abrir o corpo para ir atrás de uma lesão para pegar um fragmento para avaliação. Você consegue fazer isso guiado por algum método de imagem e entra com uma agulha ali local e faz essa coleta dessa amostra. Ou seja, a área é bem ampla, né? Abarca aí vários instrumentos, equipamentos. A tomografia computadorizada, a ultrassom, a ressonância magnética, todas fazem parte dessa área, né? Sim, sim. Que eu falei antes, tem a parte de radiação, que é a parte de radiologia mesmo, e tem essa parte também que não utiliza a radiação. A gente tem desde o raio-x, mamografia, tomografia, que são métodos de imagem com radiação, mas a gente tem também o ultrassom, que se baseia na formação de imagens por ondas sonoras, então não tem nada a ver com radiação. E a gente também tem a ressonância magnética, que é um exame baseado em campo magnético que vai produzir umas imagens para a gente poder fazer a análise. Uma área muito importante da radiologia, doutor, é o tratamento relacionado ao câncer, à oncologia, né? Como que funciona esse procedimento, assim, de uma maneira bem ampla, assim? Como é que funciona esse trabalho da radiação relacionado à oncologia? Na verdade, a radiação em si acaba sendo utilizada justamente porque ela consegue atuar de forma efetiva no nível celular.
Então, ela consegue atuar nessas células que não deveriam estar reproduzindo, no caso, que são o câncer, né? E aí ela consegue fazer essa alteração nessa reprodução celular. Então, basicamente, é nesse conceito que a radiação acaba sendo benéfica para o paciente oncológico. Aí a parte de imagem, a gente acaba sendo utilizado como acompanhamento desses pacientes. Então, o paciente tem uma lesão diagnosticada no início do tratamento e isso acaba sendo acompanhado, vai fazendo o tratamento específico do oncologista e a gente vai fazendo imagens seriadas de tempos em tempos para avaliar a progressão ou não dessas lesões. Nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, nós estamos celebrando o Dia Nacional da Radiologia, conversando com o Dr. Marcel Takeshita. Doutor, dentro dessa área a gente também tem o papel do técnico, né? O técnico Sim. de raio-x, ele também é um profissional importante, né? Com certeza. Eu acho que um bom exame começa pelo um bom exame, um bom laudo, vamos dizer assim, dado por um médico radiologista, é imprescindível o quê? A gente ter uma boa indicação clínica do médico que pede o exame. O médico que pede o exame, o médico assistente, precisa entender um pouquinho a indicação, porque cada exame tem um tipo de indicação. E isso passa também, além da indicação, precisa do médico assistente, a gente precisa do técnico para fazer um bom exame para a gente, para posicionar, para aplicar a técnica correta do exame específico, para chegar para a gente conseguir fazer um laudo bom. Inclusive, não só o técnico, mas a equipe da enfermagem também é importante, porque a maioria dos exames a gente utiliza injeção de contraste, então precisa ter um tempo certo de injeção de contraste, uma força específica. Então, é um exame que, para ficar bom, o laudo sair bom, precisa começar bom lá desde o princípio, desde o pedido. Vai passando pelo técnico, pela equipe da enfermagem, até chegar no médico radiologista. Nós falamos sobre câncer agora há pouco, doutor, mas dentro da radiologia, quais são as doenças mais comuns, assim, que vocês atuam prevenindo e também fazendo tratamento? Na verdade, doenças comuns, assim, são as doenças mesmo que a gente se depara na comunidade em si. Então, se a gente parar para pensar em incidência, são as doenças, assim, tipo uma pneumonia, uma sinusite, se a gente entrar com a parte de trauma, né, assim, quando pessoas, no hospital, por exemplo, a gente consegue ter que fazer uns exames para avaliar fraturas, eventuais fraturas. Então, assim, são os acometimentos mais comuns, assim, da comunidade em si, que a gente se depara mais comumente. Mas isso avança depois aí para a parte oncológica, para diversas áreas aí que a gente atua. E por questão de curiosidade mesmo, assim, tem alguma fratura que é mais comum, assim, no dia a dia do brasileiro? Na verdade, fratura a gente consegue definir, assim, tem vários tipos de fratura. Então, se a gente parar para a fratura considerada relacionada a trauma, a gente costuma ter, depende do mecanismo de trauma, mas os ossos mais sensíveis, mais fracos, é que vão estar mais expostos à fratura. Seriam mais os ossos do braço, do antebraço, da mão, o pé, clavícula, seriam esses ossos mais suscetíveis à fratura, mas aí vai depender muito do mecanismo. Além dessas fraturas de trauma, existem essas fraturas também por estresse, que às vezes a gente acaba desenvolvendo umas fraturas que não chega a ser por um trauma forte, mas por sobrecarga rotineira. O atleta que faz uma corrida aí de longa quilometragem, isso acaba também desenvolvendo fraturas. E tem as fraturas também dos idosos, que seria o colo do fêmur, muito comum. A gente costuma falar, o idoso cai ali, às vezes muito por conta de uma fratura espontânea que ele teve. E também tem as fraturas patológicas que a gente fala, que é decorrente de alguma lesão mesmo, assim, do paciente que às vezes, mais uma vez, oncológico, tem lesão no osso e acaba fraturando esse osso por conta dessa lesão. A gente acaba chamando isso de fratura patológica. Doutor, aqui no Mix da TV, nosso quadro Hora do Papo, a gente sempre traz uma profissão, né, alguma área para a gente homenagear e celebrar, como hoje a questão da radiologia. E para quem se interessou aqui também pela área, às vezes quer se formar como médico nessa área específica da radiologia, qual que é o tempo mínimo de formação? O que precisa estar atento para ser um bom médico radiologista? Legal. O médico radiologista precisa fazer a medicina normal, são 6 anos, precisa fazer um vestibular, cursar 6 anos de medicina e depois prestar uma prova de residência, que vai durar mais 3 anos de curso de residência médica, e depois é uma opção da pessoa também querer fazer uma subespecialidade, que dura mais 1 ano. Então, seria mais ou menos 6 anos de graduação na medicina,
3 anos de residência médica de radiologia em geral e mais 1 ano de subespecialidade, que seria uma opção aí da pessoa querer fazer uma intervenção, uma área mais de neuro, uma área de ósseo muscular, aí vai depender da pessoa. Doutor, tem alguma dica, um macete para a nossa população, para quem está assistindo a gente agora, relacionada à radiologia, para tomar algum cuidado relacionado à fratura ou alguma outra questão relacionada à sua área? Eu acho que é importante a gente desmistificar também um pouquinho essa questão da radiação. Eu acho que assim, a gente está exposto mesmo à radiação no nosso dia a dia, com o sol, né? Então assim, a gente já está exposto, lógico, em doses baixas. Acredito hoje que os métodos hoje estão bem avançados. A gente consegue fazer bastante exame com uma margem de segurança boa. E aquilo que eu falei, o médico que pede o exame, quando bem indicado, precisa avaliar o custo-benefício desse método de imagem e a gente consegue fazer sem problema nenhum, aí, com uma boa segurança aí, na maioria dos casos. Dr. Marcel Takeshita, médico radiologista, obrigado pela presença, pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho, pelo seu dia e estendo também os parabéns aos demais profissionais da área. Sim, com certeza. Eu que agradeço aí o convite e obrigado a todos aí que acompanhando a gente. Este foi o nosso quadro Hora do Papo. A seguir, a gente traz um short sobre o Boletim Câmara, falando sobre o uso responsável nas redes sociais. Fique com a gente junto e misturado. Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Mas você pode interagir ainda mais com o nosso programa. Por isso, entre em contato conosco. Estão aí na tela os canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté, através do nosso e-mail tvcâmaratte@gmail.com. Você manda a sua sugestão, a sua crítica e também a sua pauta. Você também pode participar através das nossas redes sociais. No youtube.com/TVC Taubaté, você acessa as playlists do nosso programa, pode também assistir ao vivo a nossa programação. Além disso, você também pode participar no facebook.com/Câmara Taubaté. Além disso, tem 2 redes sociais importantes aí, o Instagram e o TikTok. Você se conecta com a gente através do @Câmara Taubaté. Agora, se quiser mandar o seu áudio ou o seu vídeo, você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp. O DDD é o 12 3625 9525. Portanto, estão na tela todos os canais para você participar aqui do Mix da TV. E agora a gente segue o nosso programa porque está na hora de mais um short aqui da nossa programação. O Em Prosa é aquele momento aqui na TV em que você toma aquele cafezinho e conhece história de personalidades aqui da nossa região. E neste programa que a gente selecionou é sobre o André Aquino e ele fala pra gente sobre a sua participação no programa Bake Off Brasil. Vamos ver? Solta o play. André Aquino foi participante de um reality show de confeitaria do SBT, chamado Bake Off Brasil. Foi onde eu soube da existência do André. Eu era Team André, torcia pra ele. Ainda que tivesse uns bolos bem esquisitos. Alguns não foram simpática, né? Não tava muito bonito, não, alguns. Mas foi melhorando, a gente percebeu a evolução. Como fez você pensar, acho que eu vou me inscrever nesse programa, então? Se não tinha nem essa história de faculdade envolvida ainda. Eu já trabalhava, na época do Bake Off, eu já estava me desenvolvendo na área de gastronomia, já fazia um tempinho, né? Independente... porque sair da comida de dieta de jiu-jitsu para confeitaria tá meio longe. É longe. Então, nessa época eu já estava me desenvolvendo, nessa época já era a época que eu estava fazendo estágios, esses estágios gratuitos que eu acabei de comentar. Só que todo o foco desses trabalhos que eu fiz ao longo de 2 anos, ele era muito focado para a cozinha quente. Ele não tinha o foco na confeitaria. Sim. É lógico que quando você está dentro dos restaurantes, dentro de um buffet, você faz, mas não é o seu objeto de atenção. Então, tanto é que, por exemplo, tinha um grupo de churrasqueiro nosso, que inclusive na pandemia acabou. Mas, era grupo de churrasqueiro. O que churrasqueiro sabe fazer de confeitaria? Sim. Nada, né? Só que aí apareceu o Bake Off na minha vida, que foi muito interessante quando ele apareceu. Foi, eu acho, uma oportunidade muito legal por vários sentidos, não só pelo aspecto de visibilidade, mas também pelo desafio, por aprender algo que eu
não tinha a mínima noção. Só que eu fui, assim, um sortudo no Bake Off. Não, porque muita gente se inscreve também, né? Só por isso de ter sido chamado para participar já é uma sorte. Quer queira, quer não. Se eu não me engano, na minha edição teve assim 300 mil inscritos. Então é muita gente. Muita gente, né? Só que eu falo que eu tive sorte, lógico, por entrar e depois na segunda, quando o programa foi pro ar. Porque o primeiro bolo que eu fiz no programa foi horrível. Não fui eu que usei esses termos fortes. Cara, mas ficou muito feio, tudo nele feio, o sabor, tudo nele estava ruim. Uhum. Só que o meu companheiro, que inclusive é um grande amigo hoje, ele resolveu fazer um bolo mais vegano lá, tal, e foi fazer o bolo. Só que ele confundiu o açúcar com sal. Complicado. E aí, em vez dele colocar o açúcar, não era nem açúcar, era xilitol, porque era... Ele colocou o sal. Então, quando os jurados foram comer, eles comeram uma salmoura, né? Que dó. Aí foi a minha sorte. Porque o meu bolo estava muito ruim, mas aí o dele tinha muito sal. Aí não dá pra defender. Aí ele saiu e eu acabei ficando. E aí vai ficar mais um tempinho, né? Eu fiquei até o 6º episódio, aí eu saí e no 10º episódio eu voltei na repescagem. Aí eu voltei na repescagem e aí fiquei um bom tempo, aí eu acho que saí no 13º ou 14º episódio, eu saí de novo. Eu lembro bastante. Quem ganhou? Eu nem lembro quem ganhou naquela temporada. Foi o Ricardo. Ricardo. Lembro do Ricardo. O Ricardo é confeiteiro de verdade. Mas aí você resolveu deixar um pouco a confeitaria de lado. Seu foco continua sendo bacon. O meu foco continua. Acho que eu nunca perdi isso, né? De ter realmente a cozinha quente muito mais presente. Hoje eu faço, inclusive passou a Páscoa, então toda Páscoa eu faço ovos, tem bolo, de aniversário eu faço, mas não é algo que eu faço profissionalmente. Né? Então existe uma paixão, existe um sabor, mas é algo que eu faço na intimidade. Porque confeitaria dizem que é muito mais, não vou dizer técnico, não é o termo certo, mas da cozinha a quente que você fala, que a confeitaria exige mais cálculos e tem que ter tudo muita exatidão, que num prato salgado você consegue ir adaptando, deu errado aqui, eu vou consertar ali. A confeitaria não é a mesma coisa. Não, porque a confeitaria, quando a receita fala para você assim, olha, coloca 200 disso, 3 ovos, você tem que colocar 203 ovos. Na cozinha quente é diferente, né? Eu acho que todo mundo está acostumado a cozinhar qualquer coisa em casa, que seja uma sopa. Você prova a sopa, você fala, faltou um sal, faltou uma pimentinha do reino, acho que eu vou engrossar um pouquinho mais. Não, tá muito grosso, vou colocar um pouquinho mais de água. Sim. Você tem essa mabialidade, vamos dizer assim. Mas na confeitaria, zero isso. Zero. Então, é mais difícil? Na minha opinião, a confeitaria é muito mais difícil. O programa Em Prosa com André Aquino está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté na playlist do programa Em Prosa. Vai até lá e assiste que vale a pena, tá imperdível. E agora a gente segue aqui o nosso Mix da TV. Agora a gente vai falar de uso responsável das redes sociais. É mais um short da nossa programação. No programa Boletim Câmara, o Dr. Bruno Boller, advogado especializado em direito civil e consumerista, deu dicas importantes de uma entrevista imperdível. Vamos ver? Solta o play. Para muitas pessoas que expõem a opinião na internet, elas dizem que estão garantidas pela liberdade de expressão. Há um limite para isso? Sim, existe um limite, né? Aquela velha história de que o meu direito termina onde começa o do outro. Então, eu tenho o direito de me manifestar, eu tenho o direito de colocar o que eu penso? Tem, desde que não ofenda o próximo. Então, eu posso expor a minha opinião sem problema algum. Mas, a partir do momento que eu ofenda alguém, seja lá a forma que for, essa pessoa tem o direito a responder. Ela tem o direito a ser ressarcida, ela tem direito a fazer um boletim de ocorrência. Então, a liberdade de expressão, tanto no mundo virtual quanto no mundo real, vamos chamar assim, tem limite. Você tem que respeitar o direito do próximo.
Doutor Bruno, a gente estava falando na semana passada aqui no Boletim Câmara sobre um projeto de autoria da vereadora Vivi da Rádio que fala sobre a instalação de câmeras de segurança nas escolas e instituições de ensino. E dentre esse debate levantou essa questão de nós termos imagens, vídeos, fotos que contenham crianças e adolescentes. Diante disso, eu te pergunto, a gente precisa ter algum cuidado ao postar fotos, vídeos nas nossas redes sociais, ainda que seja da sua família, do seu filho, mas que apareçam outras crianças? Como é comum nesses ambientes escolares, que muitas vezes o pai, a mãe, tira foto numa festinha escolar ali, numa confraternização, mas aparecem outras crianças. É sempre importante tomar cuidado com essa exposição, principalmente de criança. Eu falo assim, primeiro que a maioria dos adultos não consultam as crianças para saber se elas querem estar ali expostas. Tirar uma foto para guardar no álbum de família, ótimo. Mas a partir do momento que você expõe, será que essa criança quer ser exposta? Você sabe quem tem acesso a essas fotos? Então existem diversos perigos escondidos e que às vezes o pai e a mãe, na boa intenção, não imagina que pode expor uma criança. Quando você expõe o seu filho é um problema, e quando você expõe uma outra criança, um terceiro que você sequer conhece, também corre risco essa criança. Então, assim, será que o pai daquela criança quer que a filha saia na foto? E às vezes sai, vai tirar uma foto, tem crianças no fundo. Então, assim, eu sempre oriento que não coloquem fotos que exponham crianças que você não conhece. É uma foto, vai sair meu filho, meu sobrinho? Ok. Mas evite colocar. Até porque o pai ou o responsável daquele menor pode entrar em contato sugerindo, solicitando que tire, e não sendo tirada até medida judicial para que aquela foto seja retirada e não exponha aquela criança. No início da nossa conversa, o senhor bem citou aí o termo de privacidade que a gente precisa aceitar ao fazer cadastro em algum site, alguma rede social, e muitas vezes a gente não lê, porque são termos muito longos, com letras muito pequenininhas, então a gente aceita e segue a vida. Quais são os riscos que a gente corre ao aceitar esses termos de privacidade com relação ao tratamento dos nossos dados? Você coloca assim, às vezes, não, a gente nunca lê, né? Todo mundo vai lá, está com pressa, coloca, é muito grande, de fato, as letras são pequenas, simplesmente dá ok para continuar o uso. Ali existem as regras e os termos de uso de como você pode usar. Existem os limites que você pode chegar e que aquela rede social pode te impedir além daquilo. Então, quando você publica certas coisas e a rede social te tira do ar, fala, mas o que eu fiz que aconteceu? Se você tivesse lido, você saberia que aquilo não pode. Então, existem limites, existem regras. Vamos dizer que aquilo é a lei para o uso daquela rede social. Então, ali coloca todos os limites que você pode ou não. E também garantias de exposição que você tem direito de resposta. Então, ali funcionam as regras. E a partir do momento que a gente começa a usar sem saber as regras, nós estamos correndo risco. Oferecendo risco e correndo risco. Então, assim, por menor que seja a letra, por mais longo que seja o texto, leia e fique atento. Principalmente se estiver fazendo para o menor. E a gente não tem uma legislação específica para a internet. Nesse caso, o que se aplica? Código Civil, o Código Penal. Então, assim, toda a legislação que existe no mundo real, como falamos há pouco, ela funciona para a rede social. Ela funciona para o mundo da internet. Então, a legislação aplicada aqui fora é aplicada ali também. Então, assim, nós não temos uma lei específica para aquilo, mas todo o nosso conjunto de leis funciona e deve ser aplicado para essa situação. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do programa Boletim Câmara. E diariamente, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã, aqui na programação da TV, tem o programa ao vivo. E você também curte as entrevistas com assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E agora a gente segue aqui o Mix da TV. No próximo bloco, Taubaté registra em outubro o maior número de carros novos vendidos em um único mês neste ano. E ainda tem dicas sobre locação da temporada. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Mix da TV. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta sexta-feira, 8 de novembro de 2024.
E agora você fica bem informado com as notícias e informações aqui de Taubaté e região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Dados divulgados pela FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, na última segunda-feira, dia 4, mostram que as duas maiores cidades aqui do Vale, São José e Taubaté, registraram em outubro o maior número de carros novos vendidos em um único mês neste ano. Em Taubaté, o número de carros novos comercializados em outubro foi o maior registrado em um único mês em 2024. Segundo a FenaBrave, foram 239 novos carros, número superior aos 217 em junho, número recorde em um único mês neste ano. Com isso, a cidade chegou à marca de 2.005 carros emplacados neste ano, quase atingindo o total dos 12 meses do ano passado. Em 2023, de janeiro a dezembro, foram 2.077 novos carros vendidos na cidade. Ainda no mês passado, Taubaté teve um total de 453 veículos 0 km vendidos. Além dos 237 carros, foram 165 motos novas, 34 veículos comerciais leves, 12 ônibus e 3 caminhões. As informações são do portal G1 Vale. E para a gente encerrar o mix de notícia desta sexta-feira, tem informação importante. Desde segunda-feira, dia 4, consumidores do Vale do Paraíba têm à disposição uma oportunidade para regularizar pendências financeiras com condições facilitadas. O feirão Limpa Nome, realizado em parceria com os Correios e a Serasa, oferece descontos de até 99% em dívidas. A ação acontece até o dia 29 de novembro e está disponível em diversas agências dos Correios da região. O evento permitirá que os consumidores negociem débitos com mais de 1.000 empresas de setores variados, como bancos, varejo, telecomunicações e serviços de água, energia, entre outros. Os interessados poderão escolher o número de parcelas e a data de vencimento do pagamento, sendo que o nome é retirado do cadastro de inadimplentes assim que a primeira parcela é quitada. Em Taubaté, as agências participantes ficam no Centro e no Jardim das Nações. Além de poderem negociar presencialmente, os consumidores também têm a opção de fazer as negociações diretamente pelo aplicativo ou site da Serasa, garantindo mais praticidade. Essas informações são do Portal Meon. E agora tem mais shorts aqui na nossa programação. O Você Entrevista é o programa para você tirar todas as suas dúvidas. E a gente conversou com o Dr. Gustavo Boller, especializado em direito imobiliário, e ele traz dicas sobre contratos de locação por temporada. Vamos ver? Solta o play. Locação por temporada é aquela locação destinada à residência, à moradia temporária de uma determinada pessoa. Seja ela por motivo de lazer, por motivo de saúde, que ela precisa deslocar para outra cidade, por motivo de estudo, por motivo de trabalho, independente do motivo. É a residência temporária de uma pessoa, não podendo essa locação durar mais do que 90 dias. O risco existe não só para o inquilino, como também para o proprietário. Para o proprietário, o risco, a princípio, vai ser eventuais danos em seu imóvel. Já o inquilino acaba tendo um risco maior. Então, ele pode se cercar desses riscos através de um bom contrato. O primeiro, verificar se o imóvel realmente existe. Essa é uma grande questão, ainda mais nos dias de hoje, com internet, com mídias sociais, então a pessoa precisa realmente verificar se o imóvel existe. E se esse imóvel condiz com a oferta que está sendo feita. Então, num primeiro momento, esses são os dois maiores riscos: a existência do imóvel e se o estado de conservação dele, o que é ofertado, diz respeito à sua realidade. Então, o inquilino, nesse caso, ele pode socorrer a sites especializados, verificar a cotação da pessoa, verificar a pontuação dela, e também se socorrer ao Poder Judiciário, verificar se existem reclamações junto ao site do Tribunal de Justiça. Em relação ao direito, direito à informação, esse é o primordial.
E o direito de conhecer o imóvel previamente. Ele não é obrigado a fechar um negócio sem verificar em loco se esse imóvel tem as condições ofertadas, se ele realmente existe. Ele teria direito, no caso de eventuais danos causados pelo imóvel a ele. Caso, exemplo, ele locou o imóvel e tinha alguns problemas no imóvel, alguns vícios, alguns defeitos que ele não conhecia quando a locação. E para tornar a hospedagem dele, ou o momento que ele estiver lá agradável, ele precisou trocar uma torneira, precisou trocar uma boca de gás que está vazando, então ele teria direito a uma indenização em relação a isso. Como toda relação, existem os direitos e os deveres. Então, os deveres dele: pagar da forma acordada. Ele tem o dever de entregar o imóvel na data e no horário combinado. E o dever da manutenção, de entregar o imóvel da mesma maneira com a qual ele recebeu. Essa é uma questão bem controversa, mas sim, o proprietário pode limitar o acesso de animais ao imóvel, bem como ao número de pessoas. Em relação ao número de pessoas, existe um ponto importante que vem a ser um cálculo feito em média de 3 pessoas por quarto. E essa situação se torna ainda mais latente quando se trata de imóvel localizado em condomínio. Por quê? Porque a locação por temporada, ela foge do padrão normal da locação para a residência habitual. Então, até o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto a isso, falando sobre a possibilidade, sim, de se limitar a quantidade de pessoas dentro desse imóvel. Sim, é importante que o locador informe ao locatário as regras do uso das áreas comuns do condomínio. Lembrando que, quando você loca um imóvel, você tem a posse do imóvel. O proprietário te transfere a posse desse imóvel de forma direta. Então, o Código Civil fala que, a partir do momento em que você está usufruindo da posse direta do imóvel, você tem direito a usufruir também as áreas comuns. Muitos condomínios falam que não, que quem está locando por temporada não pode utilizar a área comum. Mas sim, pode e deve cumprir com todas as regras da sua utilização, sob pena de multa, que obviamente vai ser repassada ao proprietário, ao locador, e o locador poderá repassá-la ao inquilino. E aí, gostou dessas dicas e informações do programa Você Entrevista? Ele está disponível na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do Você Entrevista. E agora a gente segue o nosso Mix da TV. E agora está na hora do nosso quadro Audiência na Prática. A audiência pública é um instrumento de participação popular no debate de temas que impactam a comunidade. É na audiência que os munícipes podem manifestar sua opinião e oferecer propostas sobre o tema que vão embasar a discussão e a criação de uma lei. E hoje nós separamos para você a audiência pública sobre a reforma da Previdência Municipal, a fim de se adaptar à reforma do Regime Geral de Previdência de 2019, durante o governo Jair Bolsonaro. A audiência pública foi realizada em 4 de maio de 2022 e teve cobertura aqui da TV Câmara. Então vamos rever a matéria do Web Câmara sobre essa audiência pública. Solta o play. Na tarde do dia 4, a Câmara de Taubaté recebeu uma audiência para debater 4 projetos de lei que envolvem a reforma da Previdência. As propostas de autoria do prefeito José Saldi procuram mudar as regras da Previdência dos servidores municipais. O vereador João Henrique Dentinho conduziu a reunião, que contou com a participação da diretora do Instituto de Previdência do município, IPMT, Nataline Colosimo. Ela explicou os documentos que tramitam na casa. Quanto ao primeiro projeto, que trata da alteração da idade de aposentadoria dos servidores, Nataline esclareceu que ele atende a uma emenda federal, que determina a adequação da lei orgânica do município com relação às idades. O segundo projeto, que altera a taxa de administração do IPMT, seria um alinhamento à portaria de 2020 da Secretaria de Previdência,
para ajustar o valor do orçamento municipal destinado ao custeio do Instituto. O terceiro projeto iguala o limite da aposentadoria ao teto do INSS. Natalini chamou a atenção para o prazo de 30 de junho, para que o Executivo firme convênio com a empresa que vai gerir esse regime. Já o quarto projeto institui medidas que trarão impacto imediato aos cofres do IPMT, como o aumento da alíquota patronal, que deve ir dos atuais 22% para 28%, com projeção de gerar acréscimo de receita anual de R$ 22.500.000. Outra medida que vai gerar impacto imediato é a incidência da contribuição dos inativos e pensionistas sobre o valor dos proventos que exceder o salário mínimo, o que pode gerar receita anual de R$ 52 milhões. Apesar desses 4 projetos, o presidente do IPMT, Anderson Carlos Barbosa, alertou que a reforma da Previdência não será suficiente e haverá necessidade de discutir assuntos como a responsabilização de cada instituição pelo déficit que seus servidores apresentam na folha do Instituto e a revisão de aportes para amortização do déficit atuarial. A audiência completa está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. As discussões e ideias debatidas nessa audiência embasaram projetos de leis aprovados aqui na Câmara, incluindo a Lei Complementar 484 de 2022, que consolidou as regras do regime de previdência municipal. Vamos acompanhar a matéria do Web Câmara sobre a aprovação desta lei. Solta o play. Três projetos de autoria do prefeito municipal referentes ao Instituto de Previdência de Taubaté foram aprovados pela Câmara no dia 28 em 2 votações, com a convocação de sessão extraordinária. O primeiro projeto de lei complementar consolida a legislação que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município. Segundo mensagem enviada à Casa, o prefeito explica que a proposta foi revista em comum acordo entre membros das equipes técnicas do Instituto e da Secretaria de Administração, de Finanças e Procuradoria-Geral do município, a fim de readequar alguns dispositivos que melhor atendessem o interesse público. Ele ainda afirma que o novo texto também abrange as recentes reformas administrativas no que diz respeito aos valores e base de cálculo dos proventos dos servidores e que atende às novas diretrizes de legislação federal. O documento foi aprovado em 24 emendas da Comissão de Justiça, que promovem alterações em relação aos temas como contribuição patronal, definindo percentual de 23% em 2022, 24% em 2023 e 25% em 2024. E uma emenda da vereadora Vivida Rádio que garante prazo maior para dependentes no caso da perda de seus genitores. Já o segundo projeto de lei institui o regime de previdência complementar, o RPC, para servidores públicos municipais. Ele define o valor dos benefícios de aposentadoria e pensão dos servidores que ingressarem a partir da vigência do RPC, que não pode superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. Por fim, o último projeto aprovado autoriza o parcelamento de débitos do município com seu regime próprio de previdência em até 240 parcelas mensais, iguais e sucessivas. A proposta foi aprovada com a emenda da Comissão de Justiça, para que haja a possibilidade de uma multa prevista a ser dispensada. Os projetos seguem para a sanção do Executivo para que se tornem leis. Assim, toda a discussão feita em 2022 gerou as modificações e atualizações do regime próprio de previdência que está em vigor. Inclusive, em 2023, teve uma nova alteração para corrigir as regras de transição dos servidores já em exercício, deixando o texto mais claro e objetivo. Vamos ver a matéria? Solta o play. Na sessão do dia 16, os vereadores aprovaram mais um projeto que não estava na pauta e que foi incluído a pedido do vereador Richardson da Padaria, líder do governo na casa. A proposta, de autoria do prefeito José Saldi, corrige algumas regras de transição para a aposentadoria dos servidores pelo regime próprio de previdência do município. O novo texto deixou mais claro o critério de cálculo dos proventos para o servidor efetivo que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e deseja pedir a aposentadoria. Neste caso, a lei garantirá a totalidade do seu salário, desde que as mulheres trabalhem até os 62 anos de idade e os homens até os 65 anos.
Para os professores, a garantia da remuneração total está condicionada ao trabalho até os 57 anos, se mulher, e 60 anos para os homens. A outra regra transitória, que fazia parte da lei em vigência, mas que precisava das adaptações redacionais para facilitar sua interpretação, garante que os servidores que irão se aposentar até 31 de dezembro de 2024 poderão acompanhar a antiga redação da Constituição Federal, que é mais benéfica para o cálculo de tempo restante para aposentadoria e valor dos proventos do benefício. O projeto foi aprovado em 2 votações e só depende da sanção do Executivo. A audiência pública de 2022 gerou efeitos até 2023, mostrando a força da participação popular nos rumos do Legislativo e do município. E se você tem alguma dúvida sobre o regime próprio de previdência, procure o IPMT, que fica na rua Dr. Pedro Costa, número 173, no centro. Também tem à disposição o telefone no 3632-4166. Aqui você vê a audiência virar lei e a lei virar prática. E assim a gente chega ao final de mais um Mix da TV nesta sexta-feira, 8 de novembro de 2024, agradecendo a sua participação e o carinho da sua audiência. O programa volta na próxima segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde. Fique junto e misturado com a nossa programação. Um bom final de semana para você.